pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre produtos notáveis, né? Então, o que é que vem ser produtos notáveis? São multiplicações em que os fatores são polinômios, né? Então, essa é a definição de produtos notáveis. E vamos estudar 5 produtos que são considerados aí notáveis e mais relevantes dentro do estudo, né, na matemática, que são eles: quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença, cubo da soma de dois termos e cubo da diferença de dois termos. Então agora estudaremos o primeiro caso de produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos, tá? Então quando eu falo alguma coisa que é elevada ao quadrado, elevada ao expoente 2, isso é algo da potenciação, tá? Então, quadrado, o porquê eu digo que é quadrado da soma de dois termos? Nós temos aqui uma fórmula, né, bem básica, onde nós temos a mais b elevado ao quadrado, ou seja, o a ele venceu o meu primeiro termo, o b venceu o meu segundo termo, e entre eles há uma soma, por isso que eu digo quadrado da soma entre dois termos ou de dois termos. Então, para cada produto notável, nós temos algumas regras que merecem ser seguidas, né? Então, quando eu tenho quadrado da soma de dois termos, a regra é o seguinte: sempre vai ser o primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que nesse caso é o a, vezes o segundo termo, que nesse caso é o b, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, sempre eu vou seguir essa regra para resolver esse produto notável chamado quadrado da soma de dois termos. E vamos ver aqui alguns exemplos para colocarmos em prática, né, essa fórmula aqui, o que aprendemos aí sobre essa regra, na verdade. Então, nesse primeiro exemplo, você tem x mais 5 elevado ao quadrado. Então, seguindo essa regra, eu vou colocar sempre o primeiro termo, que nesse caso aqui é o x, né? Primeiro termo, elevado ao quadrado, ou seja, x elevado ao quadrado, ok? Mais duas vezes o primeiro termo, que nesse caso é o x, vezes o segundo termo, que nesse caso é o 5, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 5 elevado ao quadrado. Então agora nós vamos resolver, né, para reduzir aí essa expressão algébrica. Então o x ao quadrado, como ele está sozinho, vamos repetir ele, mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 5, 10x, mais 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 25, ou seja, 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é 25. Então aqui percebemos que chegou a um resultado final, né? E isso aqui não deixa de ser uma equação do segundo grau da forma completa, né? Nós vamos ver ainda uma aula sobre isso, né? Que temos aqui x elevado ao quadrado mais 10x mais 25. Isso aqui é um exemplo de equação do segundo grau, mas nesse caso aqui nós não vamos resolver essa equação. O que nós queremos estudar nesse momento é apenas os produtos notáveis. Então o resultado final desse exemplo fica isso mesmo, né? Que é uma expressão algébrica reduzida, ok? Agora vamos ver mais um exemplo, né? Um exemplo 2, onde você tem 2y mais 6 elevado ao quadrado. É importante saber que o 2y é o meu primeiro termo, ok? E o 6 seria o meu segundo termo, tá? Então, seguindo a regra, nós vamos elevar sempre o primeiro termo ao quadrado, ou seja, 2y elevado ao quadrado, tá? Então, aqui é importante saber que esse 2y, como tem, né, o 2 que está multiplicando o y, ambos vão dentro do parênteses elevado ao quadrado, ok? Então, seguindo, mais duas vezes, que é da fórmula, o primeiro termo, que é 2y,
vezes o segundo termo, que é 6, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 6 elevado ao quadrado. Ok? Agora vamos resolver isso. 2 elevado ao quadrado é 4, y ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes y, 4y, 4y vezes 6, 24y, ok? Mais 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, o 6 vai ser igual a 36. Então chegamos a um resultado final, né? Também, se percebermos aqui, o resultado final gerou uma equação completa do segundo grau, mas não vamos resolvê-la porque o nosso objeto de estudo no momento não é resolução de equação do segundo grau. Então o resultado final fica exatamente isso. Ok? Então temos mais um exemplo, né, para encerrarmos aí o nosso estudo de quadrado da soma de dois termos. Então no exemplo 3, você tem x mais 10 elevado ao quadrado. Então o primeiro termo vai ser elevado ao quadrado. Lembramos que o primeiro termo, aqui nesse caso, é o x, e o segundo termo é o 10. Então o primeiro termo ele vai ser elevado ao quadrado, ou seja, x elevado ao quadrado, mais, que é da fórmula, 2 vezes o primeiro termo, que nesse caso é o x, vezes o segundo termo, que é o 10, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 10 elevado ao quadrado, ok? Então agora, o x ao quadrado é só repetirmos, mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 10, 20x, ok? Mais 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que nesse caso é 100, tá? E chegamos aqui a um resultado final, a uma expressão algébrica reduzida, que também gerou uma equação do segundo grau, ok? Então esse foi o nosso exemplo de quadrado da soma de dois termos. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.